Amém, irmãos? Que incrível canção, amém? Eu gostei bastante. Então, irmãos, tem uma escritura aqui em 2 Coríntios 10, versículo 15, vamos lá. 2 Coríntios 10, versículo 15. A Bíblia fala: da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos dos trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês. Amém? Amém. Então, Paulo está falando acá que sua esperança era não somente ir pregar a palavra de Deus, mas ir a regiões além da região que ele já estava. Amém? E essa é a esperança que temos nós como igreja. Como igreja, seguimos a Jesus. Amém? Amém. E o que queremos fazer como igreja é cada vez ir a regiões, espalhar-nos cada vez a diferentes regiões de São Paulo e do Brasil. Amém? Amém. Então o plano é, no futuro próximo, ter um culto na região sul, aqui em São Paulo. Amém? E para ter a região sul, precisa que alguém pregue na região sul. Amém? Amém. Então, como fala aqui, pregar nas regiões além que vocês já estabeleceram. Então agora temos a região leste, temos a região aqui centro, sul, norte, e a futuro próximo vamos ter a região sul. Amém? Então hoje, o pregador hoje não vai ser eu. Amém? Hoje, a pessoa que vai pregar hoje vai ser o futuro líder da região sul, oficialmente, que já lidera a região sul, Caio Lopes vai pregar hoje. Amém? Amém, irmãos? Bom dia a todos! Estou com muita gratidão de estar aqui na frente, pregando a palavra de Deus para toda a igreja, amém? Amém, Caio! Ainda mais com essa notícia animadora do Willy que vai se batizar hoje. Amém! Então nós estamos estudando a série de 1 Samuel. E hoje a gente vai estudar o capítulo 24 e o capítulo 26, que são dois capítulos muito similares. Então eu vou explicar primeiro o contexto do capítulo 24 e do 26, e depois eu vou ler as escrituras e a gente vai pegar os pontos para nós aqui, amém? Então o título da pregação é Davi e o coração de Deus. Amém! Vamos lá. Vamos para uma escritura em Atos capítulo 13, versículo 22. Vamos lá, Caio. Diz a palavra de Deus: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. O que eu acho muito legal dessa escritura é que mostra que Davi andava segundo o coração de Deus. Amém. Um coração puro, um coração sábio, um coração nobre. Davi, ele tinha o comportamento de pessoas discípulas do Novo Testamento, já no Velho. Por isso ele tinha o coração de Jesus Cristo. E com essa pregação eu quero mostrar por que Davi tinha o coração de Deus. Então a gente vai ver o melhor momento de Davi em 1 Samuel. Nos últimos 3 capítulos nós vimos que Saul estava perseguindo Davi, pobrezinho de Davi. Sim. Ele estava se escondendo como o Tom e Jerry, não? Sim. Saul perseguia Davi, queria matar ele. E aí Davi, nesse capítulo, não é diferente. Ele continua fugindo de Saul. Sim. Nós vamos ver que algo incrível acontece nesse capítulo. Amém. Então no capítulo 24, já explicando, Davi se refugia numa caverna. E, não por coincidência, Saul está lá fazendo suas necessidades. Numa posição muito vulnerável. E Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não faz. A gente vai ver por que razão ele não mata Saul. Imagina só, ele está sendo perseguido pelo maior inimigo dele. Mas ele não mata Saul.
A gente vai estudar por qual razão profunda Davi faz isso e como a gente pode se identificar com o coração de Davi. Também, logo depois, logo em seguida, no capítulo 25, que vai ser pregado no próximo culto, vai ter uma outra história sobre Abigail. Não vou querer dar spoilers aqui, mas logo em seguida, no capítulo 26, algo similar acontece. E no capítulo 26, ao invés de uma caverna, Davi encontra Saul em acampamentos no deserto. Só que uma situação similar acontece. Davi tem a chance de matar Saul de novo, mas ele não o faz pela mesma razão do capítulo 24. Amém. Nós vamos estudar isso. Então vamos lá comigo em 1 Samuel 24. Vamos lá, irmão. Versículo 1. Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel, e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos de bodes selvagens. Uau, irmãos! Saul está perseguindo Davi com 3.000 soldados, e Davi conta com apenas 600. Uma desvantagem numérica muito grande, e Davi não tinha condição nenhuma de enfrentar Saul. E vamos ver como continua aqui, e vamos ter o primeiro ponto. Versículo 3. Ele foi aos currais de ovelhas, que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Primeiro ponto do coração de Deus em Davi: um coração cheio de sabedoria e de discernimento. Irmãos, o que acontece aqui é muito incrível. Davi encontra com Saul na caverna. Saul não percebe Davi, mas Davi e seus soldados percebem Saul. E Saul estava perseguindo, como eu já disse, a Davi. Então aqui Davi tem uma grande oportunidade de fazer algo lógico. Já que Saul está perseguindo Davi, e Saul é um homem ímpio, por que não matar ele? É exatamente o que os soldados pensam. Mas qual que é a probabilidade de uma região tão grande de Israel, Davi encontrar com Saul naquela caverna? A probabilidade é mínima. Qual que é o ponto aqui? Nada é por acaso. Amém. Nada é por acaso. Não foi por acaso que Davi encontrou com Saul naquela caverna. Existia um propósito. Abram comigo, vamos estudar aqui um princípio da Bíblia. Romanos 8, capítulo 28. Vamos lá, cara. Amém, vamos lá. Estão comigo, irmãos? Amém, vamos. Amém, vamos lá, cara. É muito importante essa escritura. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Irmãos, o que diz aqui é que Deus é soberano. O que implica Deus ser soberano? Tudo o que acontece na nossa vida, ou Deus age, ou Deus permite que aconteça. Amém. E aqui, de acordo com Romanos 8, 28, para o nosso próprio bem. Então o que a gente tem que fazer quando entendemos esse conceito é se perguntar: o que Deus está me ensinando para o meu bem, para que eu aprenda e seja cada vez mais como Jesus? Amém. Muito bom. Você sempre tem que se questionar: o que Jesus está me ensinando com esse sofrimento? Com essa luta, com essa aprovação financeira? O que Deus está me ensinando se eu não estou dando frutos? O que Deus está me ensinando com cada situação na minha vida? E aqui os soldados se perguntam: o que Deus está ensinando com isso, Davi? Você está aqui, Saul está numa situação muito vulnerável, e você tem a oportunidade de matar ele. Esse é aquele momento em que Deus te disse: vá lá e conquiste o seu inimigo, e você será o próximo rei. Então aqui os soldados tratam de tentar entender a soberania de Deus. E eu lembro da conversão do Willy, que foi muito incrível a história dele. Bom, há 1 ano e 3 meses, o Willy começou a estudar a Bíblia. Uau.
E a gente fez o estudo de Buscando a Deus lá no Shopping Tatuapé. E esse estudo demorou bastante, porque o Willy tinha muitas dúvidas, e ele veio de um passado ateu. Então ele tinha que buscar convicções na palavra de Deus, acreditar nela para depois obedecer. Então o desafio do estudo de Buscando a Deus é orar e ler a Bíblia todos os dias. Aprendendo sobre a palavra de Deus, tendo um relacionamento com Deus incrível, ele poderia aprender a verdade que libertaria ele do pecado, o que vai acontecer hoje à tarde, amém? Amém. Só que depois do estudo, não conseguimos marcar o próximo com ele. Tentamos como 3 ou 4 vezes, e apareceram compromissos, apareceram situações, e que o Willy não pôde dar continuidade aos estudos bíblicos. Então, por um ano, ele continuou estudando a Bíblia, e pegando convicção, principalmente embasado no livro de João, que é um ótimo livro para você criar convicções sobre Jesus Cristo e seus milagres. Amém. E depois de muito tempo, ele encontra o Benjamin fazendo um estudo bíblico e fica curioso. Posso participar desse estudo? Eu quero aprender um pouco mais. E aí o Benjamin pensou com ele mesmo: o que Deus quer me ensinar com essa situação? Eu sei de um princípio bíblico, que a gente tem que evangelizar o mundo inteiro e nossa própria geração. Amém. Então eu vou chamar ele para estudar a Bíblia de novo. Ele entendeu a soberania de Deus. Não foi por um acaso. Então o Benjamin chama ele, faz uns 4 estudos e ele vem para o culto. Há 5 ou 6 cultos o Willy tem frequentado, tem visto o amor do reino e agora ele vai ser batizado. Amém. Porque o Benjamin entendeu a soberania de Deus. Ele se perguntou: o que Deus está me ensinando com essa situação? Amém. Como os soldados estavam se perguntando. Então, irmãos, eu quero desafiar vocês a pensar assim: eu sou um embaixador de Cristo. Amém. Onde quer que eu esteja, qualquer território que eu pise, eu vou conquistar para Deus. Amém. Eu vou fazer discípulos nessa região. Amém. Na Poli é um ambiente frutífero. A Letras é um ambiente frutífero. A Unifesp é um ambiente frutífero. São todos territórios para serem conquistados para nosso Deus. Amém? Amém. Então temos que ter essa convicção. Onde quer que você esteja, que privilégio das pessoas de ter eu por lá. Eu que sou um discípulo, embaixador de Cristo. Amém. Você pode falar isso: eu sou um embaixador. Eu posso o quê? Passar o evangelho para essa pessoa. Amém. Amém? Não somos dignos disso. Não é nosso mérito, mas porque a gente ama a Deus, nós fazemos isso. Amém? Amém. Segundo princípio bíblico que a gente pode ver aqui, está no versículo 5. Mas Davi sentiu bater-lhe o remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Interessante o que está acontecendo aqui. Logo depois que os soldados persistem com Davi, insistindo para ele matar Saul, Davi ele faz algo muito cuidadoso. Ao invés de matar, ele pega a espada dele e corta um pedaço da capa de Saul, bem devagar para que ele não percebesse, e sente até um remorso por fazer isso. Davi não concordava com os soldados, por uma razão muito específica. A gente precisa entender qual. Davi tinha um outro plano, de não matar o ungido do Senhor. Davi tinha convicção nesse princípio bíblico, que você não pode matar o ungido, o escolhido de Deus. E nós vimos nos capítulos anteriores que Saul foi ungido para ser rei, e logo depois também, quando Saul desagradou a Deus, Deus tirou essa bênção de Saul para todas as gerações dele, posteriores, e ungiu Davi através de Samuel. Então o que acontece aqui? A gente precisa entender um princípio bíblico. O princípio é o seguinte: a sabedoria de Deus não é lógica, não segue a lógica humana, necessariamente. Às vezes a sabedoria de Deus não é fazer o óbvio. O óbvio aqui seria o quê? Matar Saul. Mas Davi não mata. Então, irmãos, nós temos que aprender a discernir a soberania de Deus de alguma forma. E aqui eu vou dar alguns pontos práticos de você lidar com situações, não seguir o óbvio, mas ter a sabedoria de Deus para fazer o que Ele deseja. Amém? Amém. Isso me lembra ano retrasado, na época que eu me converti. E quando eu me converti, em 3 meses de discípulo, apareceu uma grande oportunidade para a minha vida. Eu estava fazendo um curso de física, eu estava no mestrado. E eu estava terminando, faltava 6 meses apenas.
Eu tive uma grande oportunidade de ganhar uma bolsa para ir para a Rússia e estudar o doutorado lá em Moscou. E era o sonho da minha vida, desde pequeno eu sempre quis ir para a Rússia, porque lá é a maior área científica na área de física teórica. Então era uma grande oportunidade de realizar um grande sonho meu. E ainda era discípulo, falei, nossa, Deus está me abençoando. Só que a sabedoria de Deus é diferente da minha lógica. E aí eu pedi conselhos, e o Raul me falou, eu acho melhor você estar aqui. Ainda que tenha um grupo remanescente, um grupo de igrejas lá em Moscou, eu acho que você precisa ser treinado. Por quê? Porque hoje eu estou aqui. Estou aqui para pregar a palavra de Deus, e agora eu vou poder ajudar a região sul. Amém. Amém. Então a sabedoria de Deus é muito diferente da nossa lógica. Como entender o plano de Deus para a nossa vida? Como discernir a soberania de Deus? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Não. Ok. Diz a palavra de Deus: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Amém, cara. Muito forte essa escritura. Aqui diz o seguinte, irmãos: para você conseguir sabedoria, você precisa orar a Deus por sabedoria. Orar diariamente e com fé, tendo certeza que você vai receber. Se você tiver esse coração de certeza de recepção da sabedoria, Deus vai te conceder. E aqui fala para você não agir de forma instável. Por quê? Porque você está seguro. Deus te deu sabedoria. Amém. Vamos lá. O que isso implica na prática? Ore como se tudo dependesse de Deus. Amém. Mas haja como se tudo dependesse de você. Amém. Por quê? Porque você está repleto do Espírito de Deus. Então agora você pode agir tranquilamente, decididamente e sem nenhuma preocupação. Sempre estando tendo um bom relacionamento com Deus, baseado em convicções bíblicas. Como Davi aqui tinha uma boa convicção, ele lembrou desse princípio de não matar o ungido do Senhor. Com isso a gente é conduzido para o nosso segundo ponto. Um coração cheio de senso de justiça. Vamos agora para 1 Samuel, capítulo 26. Então lembra que eu falei que o capítulo 26 é muito similar ao capítulo 24? Eu dei uma breve explicação aqui. Então acontece novamente uma situação em que Davi poupa a vida de Saul. Vamos começar ali no versículo 7 até o 12. Aqui Davi não está com os soldados, ele está com Abissai. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele. O Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com a água, que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada, e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Irmãos, o que acontece aqui, o capítulo 26, ele explica melhor o porquê que Davi não matou Saul. A razão aqui é um princípio que eu gostaria de mencionar com vocês. Deixe que Deus faça justiça no seu tempo. Amém. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixe que Deus faça justiça. Então eu queria falar um pouco sobre o tema da vingança e o tema da ira. Vamos para uma escritura complementar em Romanos 12, do 17 até o 21. Prega, irmão. Vamos.
Romanos 12, do 17 ao 21. Presta bem atenção. Não retribuam a ninguém mal por mal. Amém. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Amém. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você manterá brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Nossa, que escritura maravilhosa, profunda. Aqui fala muito claro o que significa a vingança ou a ira. É você agir com suas próprias mãos, com suas próprias forças. Irmãos, a forma de lidar com a ira é não retribuir o mal com o mal. Se o irmão pecou contra você, não fique fechado. Meu discipulador falou uma coisa que eu não gostei, me feriu, e eu vou ficar fechado, eu não vou me confessar para ele. Por quê? Porque eu não estou confiando nele. Aí você retribui com o mal também, você fica fechado, não aceita ajuda. E aí cria intrigas, cria conflitos. Como lidar com isso? Retribua com o bem, seja aberto. Ame o seu discipulador. Só para ilustrar um exemplo. Então é muito importante a gente entender que o coração vingativo pode estar presente mesmo no reino de Deus, através de intrigas. Intrigas são formas de você ter um coração assim. Isso, falando mais um pouco sobre a questão da ira em si, a ira também é uma forma de agir precipitadamente. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, do 19 ao 20. Vamos. Aqui eu quero explicar a origem da ira. O pecado não começa com a ira, começa um pouco antes, uma fase anterior. A raiz da ira está na incredulidade, na falta de fé. Vamos ver por quê. Tiago 1, 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A pessoa que tem ira não tem fé nessa escritura. Por quê? A ira é uma manifestação do nosso estado de indignação. Quando a gente está indignado com alguma coisa que uma pessoa faz contra a gente, a nossa reação é querer fazer justiça com as próprias mãos, e a gente se exalta e começa a falar forte com a pessoa. Começa a agir com raiva. E aí você não está deixando Deus agir. Você tem que ter fé de que a sua forma de agir com ira não vai resolver o problema. Então qual que seria o conselho aqui para você evitar esse problema? Primeiro, ter fé nessa escritura, ter convicção de que não vai adiantar se irar. E depois seguir um outro princípio que está em Efésios, que eu já vou ler. Mas antes eu queria ilustrar com uma situação que aconteceu comigo. Bom, uma vez eu lutei com indignação e eu senti que eu estava prestes a mirar. Sabe quando você tem planos e esse plano é frustrado? Alguma coisa muda, alguma coisa altera o seu plano. Você tinha planejado há uma semana, 2 semanas atrás. Quando chega perto da data, alguma coisa acontece. Você não fica triste por dentro? Aconteceu que eu tinha um plano específico e uma irmã me ligou e falou que o plano tinha sido alterado por uma razão. Aí, nossa, eu sei que começou a subir o sangue assim, e o meu coração começou a bater forte, sabe? Falei, nossa, peraí, irmã, peraí, eu vou orar, depois a gente conversa, tá bom? Deixa eu orar. Se eu falar agora, eu posso falar algo não sábio. Então, deixa eu orar primeiro, porque eu não quero ficar indignado com a situação, né? E aí eu orei, depois eu falei com a irmã e tudo ficou resolvido, né? Mas qual que é o ponto? Olha lá, gente, em Efésios capítulo 4... Vamos lá, Caio. Prega, meu irmão. Efésios 4, versículo 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Uau, que escritura forte, não? Qual que é a forma de você lidar com a ira? Olha só, estar indignado não é pecado.
Aqui fala, quando vocês se irarem, não pequem. Sim. Que implica que você não pecou ainda. Se você tem uma consciência insegura, você acha que você já pecou e aí você cai na ira. Ah, já caí mesmo, então vou dar continuidade. Né? Não, não é assim, irmãos. Você tem que parar e pensar. Não, é só a tentação. É bom estar indignado. Jesus ficava indignado quando via pecado. Mas Jesus não odiava o pecador, ele odiava o pecado na vida da pessoa. Então o que você tem que fazer? Apaziguar a sua ira. Amém. Vai no canto, ora, faça uma reflexão, espera passar essa ira. Porque se você não deixa passar a ira, fala o seguinte, que o diabo toma conta. Sabe a expressão perder a cabeça? Sim. Ela faz todo sentido. A Escritura explica o que significa perder a cabeça. É você dar lugar ao diabo. Deus sai de cena e agora você é instrumento de Satanás. Por isso que as pessoas alteram sua fisionomia quando estão iradas. Você vê o pecado nela, você vê que não é algo de Deus, você vê que Deus não está naquela pessoa. Por quê? Porque ela está em outro estado psicológico. Ela está irada. Muito bom. Então, irmãos, eu quero animar cada um aqui a ter fé de que a ira não vai causar a justiça de Deus. Sim. Você não vai resolver nenhum problema de forma irada. E animar também a combater o mal com o bem. Se alguém te fez mal, retribua com o bem. Você não está fazendo isso por si mesmo, mas para Jesus Cristo. Amém? A gente vai para um terceiro ponto agora. Vamos lá voltar em 1 Samuel, capítulo 24. Ok. Versículo 8 até o 13. O terceiro ponto é um coração cheio de nobreza. Amém. Versículo 8 diz assim: Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei. Pois disse: Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim. Mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo: dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Então olha só, isso aqui reforça o ponto anterior. Saul, tá vendo esse pedaço da tua capa? Eu cortei e não te matei. Eu não quero te fazer mal, ainda que você queira fazer mal a mim. Eu amo você. Eu não quero te fazer nada de mal, eu não quero te matar. Porque você é um ungido. Qual que é o ponto aqui? Um coração cheio de nobreza entende o conceito da honra. O princípio da honra é um princípio muito importante. A pessoa que é nobre de coração, ela coloca a honra dos outros acima da sua própria. Amém. Davi honrou Saul porque era ungido do Senhor. Interessante, mas Davi também era ungido. Só que ele colocou a honra de Saul acima da dele, ainda que Saul não merecia. Muito interessante porque no mundo o conceito da honra é quase inexistente, principalmente na cultura ocidental. Sim. Infelizmente a palavra das pessoas é lixo. Você precisa jurar ou prometer algo, por quê? Porque sua palavra não tem valor. Então você precisa, eu prometo que, sei lá, eu vou te levar você no fim de semana para passear, alguma coisa assim. Você precisa prometer para a pessoa, por quê? Porque você sabe que nem sempre você fala a verdade. Mas nós como discípulos devemos falar a verdade sempre. Amém. Nossa palavra vale como rubi, porque nós somos luz para esse mundo. Amém. Então o conceito da honra é muito importante. Outro conceito que está envolvido com a questão da honra é o que eu falei do altruísmo, de você colocar a necessidade de outras pessoas acima da sua. Tem uma escritura em Filipenses que me anima muito, Filipenses 2, do 3 ao 4. Ela fala assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém. Amém. Na cultura oriental, no passado,
existiam os samurais, que eram guerreiros. E eles tinham muito enraizado na cultura deles o conceito da honra. Então, quando havia batalhas entre duas clãs ou duas tribos, o líder samurai de um clã falava com o outro e o desafiava para uma batalha. Uma batalha que envolvia cavalos e espadas. Então, quando o inimigo era mais pobre financeiramente, estava passando por necessidades, o samurai chegava para o inimigo e falava assim: olha, eu vou te dar comida para você e para sua família por 1 mês, vou te dar uma espada e vou te dar um cavalo, porque eu não quero matar você pela fome, eu quero te matar pela espada. Então, mesmo em uma guerra, os samurais, eles entendiam o conceito da honra. A honra é um conceito muito saudável, por isso que a expectativa de vida maior é lá na Ásia. Porque na Ásia existe muito esse conceito, vindo de tradições milenares, de você honrar outras pessoas, principalmente os mais velhos. Lá as pessoas respeitam os mais velhos, gostam de passar tempo, querem ouvir a sabedoria e a experiência dos mais velhos. Amém. E por isso, é um conceito saudável. Aqui na cultura ocidental, infelizmente, os mais velhos são desrespeitados, então isso gera estresse e morrem prematuramente. Então é muito importante, irmãos, a gente ter no nosso coração o conceito nobre da honra. E Davi aqui tinha esse conceito. Ainda que Saul era inimigo dele, ele falou: eu amo você, Saul. Eu não vou te matar, eu vou poupar a sua vida. Mas não faça nenhum mal comigo. Muito legal. Amém. Então, como desafio, eu quero animar cada um aqui a atender os favores dos irmãos. Se o irmão tem uma necessidade, seja proativo para ajudar. Amém. O irmão precisa que você faça bate-papo numa região, vá lá e dá todo o coração. Tá legal? E outra coisa, mantenha contato diário com seu discípulo e com seu discipulador. Diariamente envie mensagens ou ligue. Uma forma de honrar a pessoa. Você viu que a pessoa mandou mensagem? Responde imediatamente. A velocidade com que você responde a mensagem demonstra honra, demonstra amor pela pessoa. Amém? Um irmão aqui que me inspira muito nessa área é o Flávio Silva. O Flávio é um verdadeiro cavalheiro, um verdadeiro gentleman. Ele é um irmão muito nobre. Por quê? O Flávio, ele, por livre e espontânea vontade, foi proativo em fazer um dossiê dos discípulos com todas as datas de aniversário. E sempre que um discípulo faz aniversário, ele manda mensagens encorajando, falando assim: olha gente, aniversário da Malu, aniversário da Carol, aniversário da Linda. Manda uma mensagem encorajando. Nas saídas, ele é um perfeito cavalheiro para as irmãs. O Flávio faz presentes elaborados. Tem que namorar? O Flávio tem que namorar, né? Fazendo uma propaganda aqui dele. O Flávio é incrível, irmãos. E ele faz isso porque ele quer, sabe? Naturalmente ele é um cavalheiro. Então, irmãos, vamos ser cavalheiros para as irmãs. Você tem que ser aquele tipo de pessoa que as pessoas querem estar perto de você. Amém? Vamos voltar aqui para 1 Samuel, capítulo 24. Não, irmão. Versículo 14. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue livrando-me de tuas mãos. Outro ponto de ter um coração nobre é ser humilde. Amém. Olha como o Davi foi humilde aqui. Sim. Davi, ele se considerou uma pulga. Davi, ele se considerou aqui um cão morto. Mas, pensa bem, ele não era pouca coisa. Ele matou Golias. Ele livrou Israel das mãos dos filisteus. Ele matou um urso com as suas próprias mãos. Ele matou um leão com as suas próprias mãos. Ele era o genro de Saul. Ele não era pouca coisa. Mas ele se considerava assim. Por quê? Porque ele era humilde. Amém. Em Lucas capítulo 14, desculpem, versículo 11, Jesus explica esse conceito da humildade. Guardem essa frase. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém. Muito profundo esse princípio. O princípio da humildade é assim: se você é humilde, se você tem um conceito equilibrado de si mesmo, e não além do que você deve ter, Deus exalta você.
como exaltou Davi. Qual que é a característica de um rei, de um nobre? É ser exaltado. Então a nobreza está intimamente relacionada com a humildade. Deus, ele quer fazer de você uma majestade. Deus quer fazer de você um irmão muito nobre. Se você se humilhar. Se você se considerar inferior aos outros. Então, de novo, aqui o conceito da honra e também da humildade. Então, irmãos, eu quero animar vocês a se considerarem, a verem a si mesmos como Deus te vê. Amém. Não tem o conceito acima, mas o conceito equilibrado. Tampouco o conceito abaixo. O conceito justo de si mesmo. Amém. Como você faz isso? Tendo profundos relacionamentos com Deus e profundas convicções. Amém? Muito importante esse conceito. Jesus tinha um caráter de humildade. Está vendo aqui o coração de Davi? O coração de Davi era muito similar ao de Jesus. Até quando Jesus nasceu, ele era nobre. Magos vieram do Oriente para entregar ouro, incenso e mirra para Jesus, tratando ele como um rei. Jesus se humilhava. Ele nem precisava morrer pelos pecados de nós, mas ele fez isso. Porque Jesus se submetia a Deus. Amém? Amém. Vamos para o nosso último ponto. Um coração cheio de graça. 1 Samuel 24, 16. Vamos terminar o capítulo. Tendo Davi falado todas essas coisas, essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito, e o Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei, e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Uau! Olha só, Saul mudou completamente. Primeiro ele queria matar Davi, mas agora ele muda radicalmente. Ele chama ele de filho. Ele chora em alta voz: Davi, meu filho. Por que Saul mudou tanto? Porque Davi mostrou graça. Amém. O que causa paz entre inimigos? Um dos dois lados deve mostrar graça. O que causa paz em um conflito entre irmãos? Um dos dois lados tem que mostrar graça. O que causa paz em uma guerra? Um dos dois lados tem que mostrar graça. O que causa paz em um matrimônio que tem problemas? Um dos dois lados deve mostrar graça. Bom. O que é a graça? É dar a outra pessoa o que ela não merece. Jesus fez isso com nós, irmãos. Jesus deu o que nós não merecíamos. Nós merecíamos ir para o inferno pelos nossos pecados. Amém. Nós nos tornamos inimigos de Deus por causa de nossos pecados. E nós merecemos o inferno. Mas o que ele fez? Fez o mesmo que Davi. Ele mostrou graça por nós. E por isso que hoje a gente tem paz com Deus. Amém. Não porque a gente se arrependeu ou porque a gente se batizou. Ainda que é dessa forma que nós obtemos a graça. Mas é porque Deus decidiu ter graça por nós. Através de Jesus Cristo. Então aqui eu queria ler uma escritura para falar de Jesus Cristo. Vamos lá para Romanos 3, 23. Vamos lá. Uma escritura muito conhecida por nós. Amém. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então como que Jesus demonstrou graça por nós, irmãos? Morrendo por nós na cruz.
Como nós temos acesso a essa graça? Esse é o plano de salvação. 3 motivos. Primeiro deles, você precisa ter fé que Jesus morreu por você, ressuscitou ao 3º dia, pagando pelos seus pecados, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus, como o Willy acreditou hoje. Você precisa arrepender dos seus pecados. O que significa isso? Mudar a sua mentalidade. É claro que você ainda vai pecar, mas o pecado vai ser exceção e não regra na sua vida. Você vai buscar viver como um discípulo de Jesus. Você vai estar focado na missão, vai fazer discípulos. Você quer batizar pessoas, você quer ter um padrão de qualidade para Deus. Você quer viver uma vida justa. Isso significa arrepender-se. Olhar sempre para frente, nunca para trás. Terceira coisa que você precisa para ter acesso à graça de Cristo. Batismo. E é isso que vai acontecer com o Willy hoje. Amém. O Willy vai ser batizado e todos os pecados do Willy vão ser perdoados. Amém. Do passado, presente e do futuro. Amém. Então, irmãos, eu quero animar cada um aqui a ter o coração de Davi. Quero, segundo o coração de Deus. Um coração cheio de discernimento e de sabedoria para entender a soberania de Deus. Um coração cheio de justiça, um coração cheio de nobreza e um coração cheio de graça. Se você está em conflito com algum irmão na igreja, resolva esse conflito. De que forma? Mostre graça pela pessoa. Amém. Não espere nada em troca. Você quer ter o coração de servir essa pessoa, de honrar essa pessoa, de colocar as necessidades dela acima da sua. Você não quer receber nada em troca dessa pessoa, porque você já tem a recompensa que é a salvação. Então é por Jesus Cristo que você deve mostrar graça. Não pressuponha coisas da pessoa, não carregue amargura, perdoe essa pessoa, mostre graça. E se a pessoa pensar o mesmo, imagina que relacionamento perfeito que vocês vão ter, um querendo servir mais do que o outro. É só assim que o relacionamento no reino vai ter paz, nós vamos estar sob a graça de Cristo, em comunhão uns com os outros, e para Deus seja a glória. Amém. Amém.